Sejam muito bem-vindos ao Laboratório do Marcão. É isso mesmo, Laboratório de Química. Parece um espaço de churrasco. Parece, mas não é. Aquilo não é uma churrasqueira e aqui são armários de guardar vidrarias. É um laboratório mesmo de experiências de química. Então é aqui que a gente vai trazer para vocês algumas informações nesse momento difícil, nesse momento que todo mundo tem que ficar aí dentro de casa, porque é muito importante para a população. Nós estamos passando por um momento muito difícil, mas a vida não pode parar. Muitas coisas acontecendo e a gente utilizando das ferramentas que dá, das melhores maneiras possível para trazer para você a melhor informação. É uma semana de revisão, tá? Então hoje, vou ser bem breve, vamos recordar alguns conceitos de algumas aulas, mas depois, a partir da semana que vem, em outro momento, a gente começa com aulas novas. Tudo bem? Tá. Então, vamos falar sobre soluções. Então, segundo colegial, seja muito bem-vindo à minha aula. Na aula de revisão, vamos falar então sobre a existência dos solutos e dos solventes. Uma situação bem simples, um pouco d'água, um pouquinho de sal. Então eu considero esse sal que irá dissolver essa água como meu soluto e a água, no caso, será o solvente. A massa da solução é a soma das massas do soluto e do solvente. As soluções são divididas em saturadas, quando não se consegue mais dissolver soluto nessa solução, insaturadas, quando ainda consigo adicionar soluto que ele se dissolve, e supersaturadas, quando pela variação de temperatura eu acabo tendo uma quantidade maior de soluto dissolvida nessa minha solução, e pela variação, pelo abaixamento da temperatura, essa quantidade a mais tende a formar corpo de fundo ou precipitado. Basicamente, os exercícios que foram enviados para a sala de aula falam sobre concentrações. Então, bem simples assim. Concentrações. A unidade de concentração bem simples, uma das mais simples que nós trabalhamos, é a concentração comum, que pode ser gramas por centímetro cúbico, gramas por litro, gramas por metro cúbico, não importa. Mas, basicamente, trabalhamos com concentração comum em gramas por litro. Vai aparecer na descrição aí do teu vídeo aí embaixo, ó, tecnologia. Concentração comum. Concentração comum, gramas por litro. Basicamente, a gente trabalha isso que ajuda bastante na hora de transformar para mol para litro. Então, uma concentração comum nada mais é do que uma relação existente entre uma massa em gramas de soluto dividido pelo volume total da solução, normalmente em litros, certo? Então, simples assim. Para analisar a concentração da água de uma piscina, de uma região do mar, de sabe Deus o que, de onde, não preciso analisar toda a água. Eu pego uma pequena amostra, as quantidades de soluto e solvente serão diferentes, porém a concentração será a mesma, porque a concentração é uma relação. Então, concentração comum, massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, basicamente, gramas por litro. Simples assim. O exercício pode pedir a massa do soluto, pode pedir o volume da solução, pode pedir a concentração. Dá essas informações, cai numa regrinha de 3 ou utiliza a fórmula, que é a maneira que você achar mais interessante, resolve o exercício. Para a gente é muito interessante a concentração molar. Por quê? Porque as atividades, tanto em universidades, laboratórios, trabalha muito a concentração molar, né? Já que o mol é a unidade de quantidade do sistema internacional. Então, quando a gente fala de concentração molar, eu tenho basicamente duas fórmulas. Ao computador, ao efeito especial. Você pode dar um pause, inclusive, né? Essas duas fórmulas, elas representam as concentrações molares. O Mi, que é aquele M da perna bem enroladinha, ele representa a concentração mol por litro, que pode ser dividida entre concentração mol por litro, número de mols, que é o N, dividido pelo volume em litros. Ou então também dá para fazer por regra de 3, depende da tua capacidade matemática, matemática louca que deixa a gente pirado. Então, também pode ser utilizado a outra fórmula, né? O Mizinho, né, da concentração molar, que é igual massa em gramas dividida pela massa molar vezes o volume obrigatoriamente em litros. Então, a concentração molar obrigatoriamente é mols por litro.
As duas fórmulas são iguais, aquelas que eu mostrei. A diferença é que uma traz o número de mols, que é o N, e a outra traz a massa em gramas do soluto. E aí você pode utilizar essa fórmula. Nada impede também de você, num exercício que me dê a massa em gramas, que é no caso que eu mandei uma lista de exercícios para vocês, pode ser transformado em mol, depois fazer uma regra de 3 ou utilizar qualquer uma das fórmulas. O importante é você entender quem é a concentração, que é o Mi, mol por litro. Quem é a massa? Massa em gramas, é o eminho. Quem é a massa molar? A massa molar ou a massa molecular, dependendo do exercício, você soma os elementos, né? O carbono vale 12, o oxigênio vale 16, aí você já sabe fazer isso. E cuidado que muitos exercícios o volume vem em ml ou centímetro cúbico, então transforme para litro e corre para o braço, tá? Bem simples, bem tranquilo, eu posso ter um texto gigantesco. É um laboratório, preparou-se uma solução 0,5 mols de hidróxido de sódio, aí você tem a massa molar de hidróxido de sódio, aí ele vai me dar o volume e de repente pede a massa. Substitui na equação e determina a massa necessária para produzir, sei lá, esses 4 litros de solução de concentração 0,5, 0,3, não importa. Então, a concentração molar é muito importante você saber. Por que é muito importante você saber? Porque na aula seguinte da concentração molar, algumas pessoas não estavam presentes, eu falei do processo de diluição. O exemplo que eu dei era muito simples. Preparei um soluço, eu ia falar uma solução, que chique, né? Preparei um suco de pozinho, Clyde. Não posso fazer marketing, será? Preparei um suco de pozinho. Fui tomar, estava muito concentrado, muito forte. O que fazer para tornar essa solução mais diluída, né? Menos forte, mais fraquinha, mais ralinha? Ou seja, basta acrescentar solvente. Toma cuidado que é uma relação de proporcionalidade inversa, ou seja, inversamente proporcional, pois se eu aumento a quantidade de solvente, a concentração da minha solução diminui. Então, simples assim, fiz uma solução muito concentrada. Como fazer para torná-la mais diluída? Acrescentando mais solvente. A fórmula da diluição está aqui embaixo do seu vídeo. Na verdade, em cima. Eu não gosto muito de tecnologia, tá? Eu sou meio assim mesmo. Então, a fórmula da diluição. Concentração vezes volume iniciais, que é igual a concentração vezes volume final. Lembrando que é uma regra de 3 inversamente proporcional. Então, se você promoveu a diluição, é lógico que a concentração final será menor que a concentração inicial. Cuidado do exercício. Tem exercício que é assim, uma concentração de 2 mol por litro num volume de 10. Como fazer para tornar a 1 mol por litro? Você usa a fórmula concentração vezes volume é igual a concentração vezes volume normal. Quando você determinar o volume final do sistema, cuidado, não é a resposta, porque às vezes o exercício pergunta qual volume de solvente deverá ser adicionado. Então você pega esse volume que você achou, final, menos o volume que você já tinha inicial e a quantidade adicionada. Tudo bem? Difícil isso? Não, né? A continuidade desse módulo fala sobre a mistura de soluções de mesmo soluto. A fórmula é parecida, mas não é a mesma. Vai subir para você aqui também, qualquer coisa você dá um pause. Beleza, tecnologia a serviço da humanidade. Quando você fala sobre a mistura de soluções, é importante, nesse caso, que o soluto seja o mesmo, claro. Então, por exemplo, aquele raciocínio bem simples. Fiz um suco muito concentrado, fui tomá-lo, nossa, como está difícil, como está forte. Fiz um suco muito diluído, fui tomá-lo, como está fraquinho. O que eu devo fazer? Mistura os dois. O raciocínio é bem simples. Então, quando você tem a fórmula concentração vezes volume mais concentração vezes volume é igual a concentração vezes volume final, nada mais, nada menos que eu estou falando de uma mistura de soluções de mesmo soluto. Por quê? Ao fazer essa mistura, eu terei uma solução mais diluída e uma mais concentrada. Ao misturar as duas, a concentração final será um valor intermediário entre as duas. Então, ou seja, né, a mais forte tende a ficar mais diluída e
vice-versa. Então, a concentração final, obrigatoriamente, vai ser uma média ponderada entre as concentrações iniciais. Então, a minha concentração final não vai estar nem tão diluída e nem tão concentrada. A fórmula, simplesinho, concentração vezes volume é igual a concentração vezes volume mais a concentração vezes volume de outra solução é igual a concentração vezes o volume final. Lembra que o volume final é a soma dos volumes iniciais, é claro. Se você somou 300 ml de uma solução com mais 200 ml de outra, é lógico que o volume final vai ser a soma dos volumes iniciais. Tudo bem? Façam as listas de exercício, ainda estamos trabalhando no processo de revisão. Os próximos vídeos, se tudo correr bem, serão sobre matérias novas a serem estudadas. Mais uma vez, fique à vontade, seja muito bem-vindo, um abraço e até mais.